Está com dificuldade de vender os seus serviços tributários, serviços de recuperação tributária, planejamento tributário, porque o cliente não está confiando no que você está dizendo? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou ensinar você estratégias que você vai conseguir sair aí dessa situação. Sejam muito bem-vindos aqui, quem fala com vocês é o Anderson Souza, do canal do Café Tributário, é um prazer ter vocês aqui, e hoje nós vamos falar sobre as dificuldades de muita gente que quer vender serviços tributários, por falta de confiança do cliente ou de quem está oferecendo. Aqui já fica a minha primeira dica para vocês. Muitas vezes a objeção, e na maioria das vezes, tá galera? Porque eu posso falar que eu já formei mais de 3.000 alunos nos treinamentos de recuperação tributária. Então eu sei o que passa na sua cabeça. A grande questão é que a objeção começa na pessoa que está vendendo o produto. E quando você não confia no produto que você está vendendo, você não consegue passar isso para o outro lado, passar com que ele confie em algo. Você já vai com receio, e se isso der uma fiscalização? E se o cliente pegar os meus erros? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tratar a nossa cabeça. Você precisa trilhar quais são os seus medos, quais são as suas objeções e tratar ela. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer o seguinte, você vai listar, ok? Pega um papel, caneta, é importante pegar papel e caneta, ok? Você vai listar lá quais são os seus medos e suas objeções. E aí você vai trilhar a quebra dessas objeções na sua cabeça. Enquanto você não quebrar isso, você não vai vender, ok? Você tem que estar confortável. E se você chegar no ponto que você não está confortável em vender, nem adianta você ir para o mercado que você não vai conquistar. Primeiro a gente confia no produto para depois a gente vender. Esse é o primeiro passo. Legal? Bacana. Então vamos imaginar que você relacionou lá que você tem medo da fiscalização. Ok. Como você vai quebrar esse medo? Vou dar um exemplo aqui, tá bom? Para você poder raciocinar como você vai fazer os demais. Então, como que eu quebro o medo da fiscalização? Primeiro, toda empresa que está aberta, ela está aí correndo o risco de ser fiscalizada o tempo todo, ok? Você fazendo o serviço tributário, de recuperação tributária, por exemplo, vamos citar isso, de recuperação tributária, ou não fazendo, essa empresa pode ser fiscalizada. Não existe esse negócio que eu vou fazer uma retificação da obrigação e vai acender uma luz. Se fosse assim, todos os escritórios de contabilidade, todas as empresas, melhor dizendo, que estão dentro do escritório de contabilidade, seriam fiscalizadas todos os dias. Porque o que mais acontece dentro do escritório de contabilidade é retificação de obrigação. Ponto. E quando a gente fala de fazer o trabalho de recuperação tributária, nós estamos falando de corrigir a informação. O que é corrigir, Anderson? Porque nós temos 3 formas que a gente pode brigar por um direito de um crédito. Primeiro, algo que está na legislação e não foi aplicado na época. Como que eu corrijo isso? Eu tenho que retificar a obrigação. Isso eu posso fazer dos últimos 60 meses? É permitido. Ué, qual que é o erro que eu estou cometendo aqui? Qual que é o crime que eu estou cometendo aqui? Eu estou deixando uma informação que estava incorreta para transformá-la numa informação correta. E isso gerou um pagamento indevido maior na época, eu quero de volta. Qual que é o problema disso? Não tem problema nisso, entendeu? É assim que você vai quebrando o medo. Segunda forma que você tem de fazer um trabalho de recuperação tributária. Pode ser que o cliente não te forneceu as informações precisas, ou que na época que você fez o trabalho, aquilo não podia, através de uma decisão depois talvez judicial ou própria administrativa, do conselho administrativo, hoje você pode fazer e você pode retroagir. Então, pelo seu medo, você não vai fazer isso? Quer um exemplo? Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Todas as empresas do real e do presumido, que são do comércio, que tributam PIS e COFINS e ICMS, têm o direito de excluir esses valores. Agora, pelo medo de retificar a obrigação, você não vai fazer isso? Vai deixar esses milhões de reais para trás? Então, quando você faz isso, você impede o crescimento do teu cliente. Você tem que pôr na sua cabeça que o seu trabalho, ele evolui o crescimento do cliente. Você tem que pôr na sua cabeça que o seu trabalho ele vai evoluir aí o seu cliente, os resultados do seu cliente. Ele vai ter muito mais resultado, podendo fazer muito mais coisas. Então, isso que a gente tem que ter em mente. E o terceiro ponto é uma tese que ainda não foi, podemos dizer que ainda não é uma lei, então não podemos utilizar. A gente primeiro briga pelo direito para depois utilizar o crédito. E tá tudo bem.
A grande sacada aqui, quando você estiver inseguro, você vai fazer o seguinte: você vai colocar os créditos para o seu cliente em 3 formas: verde, amarelo e vermelho. O verde é algo que realmente ele tem direito e não foi aplicado. O amarelo tem um determinado risco, a decisão é dele de tomar ou não esse crédito. E o terceiro é o crédito vermelho, que se tomar esse crédito vai ter problema. Agora, a decisão de qual usar é dele, não tua. Então você transfere essa decisão, não precisa decidir por ele. Mas Anderson, eu sou o escritório de contabilidade, se der um problema, vai vir para mim. Não, desde que você deixe claro para ele o trabalho que você está fazendo. Então, como que eu vendo esse tipo de trabalho? Eu falo para ele o seguinte: olha, a cada 2 anos a gente faz uma revisitação na carteira dos clientes para ver o que mudou, porque muitas coisas na época não podia e agora passaram a poder. Então a gente faz essa revisitação na carteira e nós identificamos aqui uma oportunidade tributária para você. Para isso eu vou ter que voltar esses 2 anos, imaginando que seja 2 anos, pode ser 5. Eu vou ter que voltar esses 2 anos e fazer esse trabalho e eu vou ter que cobrar aqui um percentual desse crédito encontrado. Ele não vai achar problema, porque ele vai ver que ele tem um contador que está olhando para o negócio dele. É diferente de você chegar lá com medo e falar: olha, eu não sei o que aconteceu, mas passou uns créditos aqui e agora a gente vai ter que fazer um trabalho, sabe? Começa a gaguejar, não vai passar confiança. Você tem que se posicionar que agora você tem um negócio tributário. Fora o escritório de contabilidade, pode ser um departamento ou uma nova empresa que olha esse tipo de trabalho, que você, e ele, por ser seu cliente, está ganhando gratuitamente esse trabalho de diagnóstico. Agora, para executar o serviço, você precisa cobrar. Quando ele vê os valores, não tem como ele não fechar. Então, a grande segurança na venda do seu serviço não está no seu cliente, está em você. Primeiro de tudo, cuida de você e depois você sai para vender. É assim que você vai conquistar clientes atrás de clientes. Quer saber? Aqui eu fecho de 5 a 6 contratos por dia. Imagine se eu não tivesse confiança, tá bom? Curtiu? Tem dúvidas? Deixa aqui no comentário, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal.